Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal. E esse vídeo eu gostaria de tirar um tempinho para explicar sobre algumas dúvidas que algumas pessoas que estão começando têm. Por exemplo, será que é possível minerar criptomoedas usando placas de vídeo de 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB? Posso minerar Ethereum com uma placa de 1 GB? Às vezes alguém tem uma placa antiga, tem placas de vídeo mais baratas, né? Não teve como investir muito ainda e tem essa dúvida, se é possível minerar com placas mais fracas. Então o objetivo desse vídeo é isso, explicar por que o tamanho da memória influencia. Será que é só o tamanho da memória que influencia ou a potência da placa tem a ver? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma RX 550 de 4 GB, que nem eu tenho aqui. E você tenha, por exemplo, uma GTX 960, 2 GB. Ela é uma placa mais forte do que essa RX, ela consegue processar melhor. Mas será que ela consegue minerar as moedas que essa placa de 4 GB consegue? Por quê que isso acontece? Qual que é a influência? Então acompanhe aí o vídeo, eu vou tentar explicar de uma maneira bastante clara. E se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer responder. Certo? Vamos lá então. Então, no nosso vídeo, a gente tem que entender uma coisa chamada DAG, que eu não lembro certinho qual que é o tema. Vamos ver o que é. Quer ver? Ó, DAG Size. Aqui explica certinho o que é DAG. Ó, DAG é uma sigla que significa Directed Acyclic Graphic. Bom, eu não tenho a mínima ideia do que significa isso, mas eu vou explicar na prática o que significa o DAG. O DAG ele é o tamanho da memória que você precisa para minerar. Como assim, tamanho da memória que você precisa para minerar? Vamos fazer uma comparação com uma mineração literal, certo? Então, tem esse site aqui, ó, que chama MinerStat. Ele fala o tamanho do DAG de cada uma das moedas que você tem a intenção de minerar. Mas, a princípio, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar uma moeda, por exemplo, eu já fiz aqui um desenho simples, uma moeda chamada UBIQ, que ela está aqui, ó. Vamos pesquisar, ó. UBIQ, tá vendo? Eu não conheço essa moeda, mas ela vai servir apenas para título de ilustração. Então, se nós pegarmos aqui, qual que é o tamanho atual de memória que essa moeda UBIQ usa? Ela usa 1.45 GB. Então vamos fazer uma ilusão ou uma alusão a uma mineração literal. Então imagine que você está numa mina literal, física, e você vai minerar essa moeda, UBIQ. Você está lá com o seu caminhãozinho. Você tem um caminhãozinho que tem uma caçamba de 2 metros de comprimento. Ou seja, comparando esses 2 metros com 2 GB, certo? Então você acha um bloco dessa moeda UBIQ. Qual o tamanho dessa moeda? Bem, a gente viu que ela precisa de 1,445 GB, não é isso? 1,445 GB. Então quer dizer que ela precisa de uma memória de pelo menos 2 GB, ou, na nossa ilustração, uma caçamba de pelo menos 2 metros. Então se você tem um caminhãozinho, que aqui nessa ilustração nossa significa uma placa de vídeo, com 2 GB, ou seja, uma caçamba de 2 metros, você consegue, por assim dizer, carregar o bloco dessa moeda, certo? Então se você tem um caminhão de 2 GB, ou uma placa de vídeo de 2 GB, você consegue carregar o bloco dessa moeda e carregar no seu caminhãozinho aqui, ó. Então você consegue minerar essa moeda UBIQ. Mas vamos pegar outra moeda como exemplo. Vamos dizer que você queira minerar Ethereum nessa mina ilustrativa que estamos falando. O tamanho atual do Ethereum é 4,522 GB. Então, se você vai carregar um bloco que exige 4,53 na ilustração metros, é evidente que o seu caminhãozinho com uma caçamba de 2 metros não vai ser capaz de carregar ou minerar esses blocos de Ethereum. Então, quanto você precisa, no mínimo, de uma caçamba para poder minerar Ethereum? Bem, então se ele precisa de 4,5 gigas ou metros na ilustração que estamos fazendo, você precisa de um caminhãozinho com no mínimo 5 metros de caçamba, ou uma placa de vídeo de pelo menos 5 gigas para poder minerar Ethereum. Se você tem uma placa de 6 gigas, ou na ilustração, um caminhãozinho de 6 metros de caçamba, você consegue carregar o bloco do Ethereum, por assim dizer. Ou seja, com uma placa de 5 GB
ou mais, você pode minerar Ethereum, que atualmente é a moeda que exige mais DAG de todas. Então qual que é a maior moeda para minerar atualmente? É o Ethereum com um DAG de 4,53 GB. Ou seja, qualquer placa acima de 5 GB, provavelmente você vai conseguir minerar Ethereum. Ficou clara a ilustração? Então, comparando as placas de vídeo a caminhões, você precisaria dessa caçamba de 6 metros, ou pelo menos 5 metros, para poder minerar esse bloco de Ethereum. Mas voltando na pergunta que a gente falou inicialmente, comparando uma placa de vídeo, por exemplo, uma RX 550 de 4 GB contra uma GTX 960 de 2 GB. Qual placa faz mais cálculos por segundo? Bem, eu não pesquisei exatamente, mas por conhecimento geral, eu acredito que essa GTX 960 ela tem uma velocidade de core mais forte ou superior a uma RX 550. Então, em outras palavras, se você for jogar com as placas de vídeo, provavelmente uma RX 620 vai ter um desempenho maior do que uma RX 550 de 4 GB. No entanto, para mineração, por a RX ter 4 GB de memória, ela consegue minerar uma ampla gama de moedas, né? Vamos supor na ilustração que você tem uma RX 550 de 4 GB. Quais moedas você poderia minerar? Olhando esse site da MinerStat, você consegue ver quais moedas você pode minerar. Então vamos lá, essa RX ela tem 4 GB. Então ela pode minerar Ethereum? Não. Como vimos, o Ethereum já passou desse tamanho. Ele está agora atualmente de no mínimo 5 GB. Ó, passou. Mas ela pode minerar Ethegen, pode minerar Callisto Network, pode minerar Ravencoin, que ainda é minerável por 4 GB, embora já tenha passado de 3 GB. Ela pode minerar Ethereum Classic, que ainda nem chegou nos 3 GB, está em 2.8. Então podemos ver que uma placa de 4 GB ela pode minerar uma ampla gama de moedas, mas não pode minerar Ethereum, uma placa de 4 GB. E o que dizer se a gente tiver uma GTX 960 de 2 GB? Quais moedas elas podem minerar? Bem, qualquer moeda que tenha um tamanho atual superior a 2 GB, ela não pode minerar, porque já passou do tamanho, por assim dizer, da caçamba que ela consegue carregar. Nessa lista, ela poderia minerar, por exemplo, UBIQ, DBIX e RERE. Eu não conheço as moedas, não sei se é vantajoso, mas em tese ela poderia, pois ainda não atingiu o tamanho de 2 GB. Então, se você vai começar na mineração, o ideal é não usar placas inferiores a 4 GB pelo menos. Um outro ponto interessante que é importante notar é que as moedas elas vão atualizando. Então vamos pegar como exemplo o Ethereum Classic. O Ethereum Classic atualmente ele está com um tamanho de 2.8. Então quer dizer que com uma placa de 3 GB você consegue minerar Ethereum Classic. No entanto, à medida que a moeda vai liberando mais blocos e atingir determinada quantidade de blocos minerados, ela aumenta o tamanho do DAG. Então se você tem uma placa de 3 GB e está minerando Ethereum Classic, provavelmente a partir de 28 de junho de 2022 você não mais vai conseguir minerar Ethereum Classic, porque ele vai atingir o tamanho de 3 GB e só será possível minerar com placas de vídeo de 4 GB. Então sempre que você for escolher uma moeda para minerar, pense nesse tamanho da DAG, para você ver por quanto tempo provavelmente você ainda vai conseguir minerar. E o que dizer de uma moeda muito famosa chamada Bitcoin Gold ou BTG? Bem, eu fiz uma pesquisa rápida na internet e o Bitcoin Gold ele não usa um algoritmo chamado EthaHash. Portanto, até onde vi, ele não é influenciado por esse tamanho de DAG. Então, em tese, embora eu não possa afirmar isso, o Bitcoin Gold pode ser minerado por qualquer placa de vídeo. No entanto, isso não significa que seja vantajoso. Quer dizer que, em tese, é possível.
Mas voltando à questão da velocidade de core. Será que a velocidade de core interfere na mineração? Com certeza. Vamos entender por quê. Vamos pensar nessa ilustração dos caminhõezinhos novamente. Eu vou limpar aqui a tela para ficar um pouco mais visível. Certo? Quanto mais, e dito de maneira leiga, que eu não sou um especialista, mas para nós podemos entender, quanto mais core a placa tiver, ou quanto mais velocidade de processamento a placa tiver, mais vezes, por assim dizer, ela vai até o depósito, levando esse bloco que ela minerou e volta. É como se fosse um caminhão mais rápido. Então vamos dar um exemplo. Se nós compararmos novamente uma RX 550 e uma GTX, a GTX ela tem mais velocidade de core. Então se nós pegarmos elas, ambas as placas, para minerar uma placa ou para minerar uma moeda que ambas possam, por exemplo, o Bitcoin Gold, essas duas placas podem minerar, pois o DAG não existe. Então qual placa vai ser mais rentável? Provavelmente a GTX 960 vai minerar mais moedas do que a RX 550, porque ela tem uma velocidade de core maior. Então o que isso significa? É como se o caminhãozinho da GTX 960 ele conseguisse mais vezes ir e voltar do depósito dessa mina que a gente está usando como simulação apenas para a gente entender, do que um caminhãozinho da RX 550. Mas ainda tem o problema do tamanho da caçamba. Então, embora o caminhãozinho seja mais rápido do que a RX 550, a caçamba, por assim dizer, é menor e pode pegar tipos de moedas diferentes. Consegue entender, pelo menos por alto, como a velocidade de core interfere? Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma placa mais cara, uma GTX 1660, ela vai ter uma memória de 6 GB e uma velocidade de core muito alta, em comparação com uma RX 550. Então, além de ela poder pegar uma gama maior de moedas, como no caso o Ethereum, ela também vai ter um processamento melhor do que uma RX 550 e assim por diante. Então essa é a ideia geral da mineração. Então eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos, espero que possa entender qual a influência do tamanho na memória nos tipos de moedas que você pode minerar. E também, outro ponto que eu já falei por alto, mas eu quero reforçar, é sempre ver quanto tempo ainda a placa de vídeo que você tem ainda vai dar conta do DAG. No meu caso, na minha rig, eu tenho uma placa de vídeo de 6 GB. Então espera-se que, se o Ethereum não for atualizado, como ele vai ser, e deixar de ser minerável, em tese eu poderia minerar com essa placa o Ethereum até agosto de 2024. E a outra placa que eu tenho na minha rig é uma RX 550 de 4 GB. E eu minero com ela Ethereum Classic. Então, em tese, eu vou poder minerar Ethereum Classic até outubro de 2025. É claro que isso pode variar de acordo com quantos mineradores quebrando blocos tem. Porque quando atingir esse número de 23 milhões de blocos quebrados, ela automaticamente passa para o DAG de 4 GB. Quanto tempo isso vai demorar? Pela velocidade atual, 18 de outubro. Mas isso pode acelerar ou desacelerar. Mas dá para ter uma ideia. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que ajude aqueles que, assim como eu, estamos batalhando para aprender a mineração, tentando entender como funciona. Espero que possa ter ajudado, que vocês consigam entender essa questão. Qualquer comentário, sugestões, fiquem à vontade de usar os comentários. Estamos sempre à disposição para ajudar. Beleza? Um grande abraço.